Vamos dar início à nossa conversa de hoje. Trouxemos aqui um poema do Espírito Meimei que eu vou passar a ler. Senhor, apaga-me os melindres pessoais de modo a que não me transforme num estorvo diante dos irmãos aos quais devo cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável. Mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas obras de que me incumbiste, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que me ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo os outros. Vamos então dar início aos trabalhos de hoje, do livro Fonte Viva, Altar Íntimo. Temos um altar, são palavras de Paulo aos Hebreus. E comenta Emmanuel: até agora construímos altares em toda a parte, referenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializando o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda a motivação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste vontade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, pois, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Vamos então fechar os olhos, concentrarmos, focarmos a nossa mente na imagem do nosso querido Mestre. Vamos esquecer todas aquelas ideias que nos vêm ainda à mente, relacionadas com os nossos problemas, os nossos trabalhos do dia a dia, para aproveitarmos este momento e ligarmos aos altos planos da vida.
agradeçamos ao Pai, ao nosso Criador, exatamente isso. A vida. Aquilo que nos deu de mais precioso, a nossa vida eterna, a existência atual como espíritos a viver na Terra, para que possamos ter a oportunidade de nos melhorarmos, de descobrirmos, de estudarmos as mensagens que o querido Mestre nos deixou e que são essas, sem dúvida, as mensagens de amor, de caridade, de fraternidade, que nos farão homens melhores. Aproveitemos a oportunidade para pedir por todos aqueles que se encontram doentes, aqueles que sofrem nos dois planos da vida, aqueles que se encontram ainda numa fase de desconhecimento da verdadeira vida, da vida espiritual, aqueles que são ainda muito ligados à matéria. Peçamos também pelos jovens, pelas crianças que são o futuro deste planeta. Vamos pedir pela paz, pela harmonia entre os homens, para que assim possamos atravessar este momento de turbulência, de perturbação, que todos sentimos no nosso dia a dia. Vamos dar início aos trabalhos desta manhã, pedindo ao querido Mestre que nos acompanhe, que nos intua, assim como aos benfeitores desta casa, aos nossos próprios benfeitores. E assim, vamos então serenar e iniciar o trabalho de hoje. Damos graças ao Senhor. Muito obrigada. O tema de hoje é o estudo do Evangelho sobre o Espiritismo e vamos continuar a estudar o capítulo 28, que diz respeito à coletânea de preces. E hoje vamos falar das preces por aquele mesmo que ora. Antes de iniciarmos propriamente o tema, vamos fazer aqui uma pequena introdução. Eu acho que deviam saber esta, e devem, se calhar muitos já sabem, esta questão do livro dos Espíritos de cor. Que é, diz respeito à influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos, na nossa vida de uma maneira geral. Então Allan Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos. E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que normalmente são eles que vos dirigem. Portanto, isto é realmente de uma profundidade tal e leva-nos a tantas conclusões, mas eu quis recordar isto porque o que nós vamos falar hoje é sobre anjos guardiãos, anjos, espíritos protetores, e portanto é importante que não nos esqueçamos que à nossa volta, nunca estamos só, não é? À nossa volta há sempre seres espirituais que nos acompanham. Trouxemos também aqui aqueles que foram os espíritos que auxiliaram Allan Kardec a escrever os livros da purificação, e temos nomes como São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates,
Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e uma pleia de espíritos conhecidos, ou que assim se fizeram denominar como o espírito da verdade, que pertencem vários, como por exemplo Joana de Anjos. A mensagem que vos trazemos hoje é de São Luís e de Santo Agostinho. E é uma mensagem sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores. E são, de facto, mensagens como esta que nos fazem sentir que a doutrina espírita é muito consoladora. Se não, vejamos. O que diz a mensagem? A doutrina espírita, sobretudo no que diz respeito à presença de anjos guardiães, não vos parece imensamente consoladora? A ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, sempre prontos a vos aconselhar e amparar, a vos auxiliar na elevação como espíritos, não é consolador? Eles estão ao vosso lado por ordem de Deus. Portanto, eles não estão ali por acaso. Eles têm uma missão, que é de nos acompanhar. Eles seguem-nos desde o nosso nascimento, não é? Estão sempre ali ao lado e nós muitas vezes esquecemos que eles existem e em situações do dia-a-dia, em situações até de dificuldade que tenhamos em vencer determinada prova, nem sempre lhes pedimos auxílio. Mas continuemos. Onde quer que estejais, estarão convosco. Imaginem, no hospital, na prisão, nos lugares de devassidão e mesmo nas situações em que nos sentimos sós. Eles estão sempre lá. Nunca nos abandonam. Isto são palavras de Santo Agostinho. Certo que não podeis ver esses amigos, mas cuja branda influência a vossa alma sente ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Portanto, é muito interessante também vermos que muitas vezes mentalmente a nossa mente pode não ouvir os conselhos, mas eles vão diretos para a nossa consciência, para a tal centelha divina que todos temos. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Portanto, aqui é a chamada de atenção para que nós estamos sempre lá, temos sempre espíritos bons que estão ao nosso lado. Importante é a confiança que temos neles, não é? E sempre que precisamos, os chamamos. Interrogai os vossos anjos guardiães e estabelecei entre eles e vós uma intimidade eterna que surge entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, porque eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Portanto, não vale a pena nós fazermos parecer uma coisa que efetivamente ainda não somos, não é? Porque eles leem muito mais do que aquilo que nós queremos mostrar. O que já não acontece com os seres humanos nossos semelhantes, não é? É que podemos nos fazer passar por uma coisa que intimamente ainda não somos. Aos anjos guardiães, isso é impensável. E dar-vos ainda mais conselhos. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim, fazendo, encurtareis as vossas provas e tornareis mais felizes as vossas existências. E incita-nos. Vamos, homem, coragem. Entrai na nova senda do bem que diante de vossos passos vos abre. Caminhai. Portanto, além de tudo, são-nos dadas muitas oportunidades que nós temos a possibilidade de aceitar ou não, o tal livre-arbítrio. Mas sabemos que realmente se aceitarmos ultrapassar essas dificuldades, nunca estamos sós, como ele aqui diz. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode falhar, porquanto essa meta é o próprio Deus.
O espaço para nós nada é. Portanto, agora é interessante porque é a disponibilidade a que eles mostram para nos auxiliar sempre que o chamamos. O espaço para nós nada é. Apesar de viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, assim como a nós. Não é? Apesar de tudo, e muitas vezes nós não entendermos as agruras porque passamos nesta vida, o que é facto é que Deus nunca nos deu provas que à partida não soubesse que nós não íamos conseguir suportar. E com eles, na espiritualidade, é a mesma coisa. Portanto, não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Isto é facto maravilhoso, não é? A forma como Deus nos ama e nos deixa sempre uma proteção. Não receeis fatigar-nos com as nossas perguntas. Portanto, isto é uma disponibilidade completa. Chamai que nós vimos, seja lá onde nós estivermos, e não pensem que nos aborrecem, que nos cansam com as vossas perguntas. Pelo contrário, procurai estar sempre em ligação connosco, porque assim sereis mais fortes e mais felizes. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A de Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos otorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pelo caminho que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Portanto, quem tem estes dons, quem tem estas possibilidades, tem a obrigação de fazer com que os seus semelhantes, os indivíduos que nos ficam próximos, os nossos familiares, aqueles que conhecemos melhor, lhe transmitamos os conhecimentos que vamos tendo para que eles possam evoluir também. Achamos esta mensagem mesmo consoladora. Pronto? E vamos então iniciar, como dissemos no início, as preces por aquele mesmo que ora, sendo este item 10 aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Allan Kardec, antes de fazer alguma prece, faz sempre um prefácio. E é nesse prefácio que devemos atender, porque estão aqui muitos conceitos, quase que diria resumidos, de tudo aquilo que foi dito e que foi escrito ao longo do livro que estamos hoje a estudar, que é o Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, só quando aquelas pequenas títulos foram feitos por mim para vos chamar mais a atenção sobre o assunto de que versam as frases que se seguem. Então diz Allan Kardec: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua percepção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Portanto, isto também já nos tinha sido dito por Santo Agostinho naquela mensagem inicial que lemos. E reparem, eu chamo a vossa atenção que é desde o nosso nascimento. É um espírito bom. Não significa que seja um espírito muito elevado na hierarquia dos espíritos. Basta que seja um espírito que
já tenha mais conhecimentos que nós, obviamente, e que tenha connosco uma ligação. Como veremos depois mais à frente, pode ser um familiar nosso, com quem nós contactamos e que depois partiu para a vida espiritual, ou, se não é desta vida, é de vidas passadas. Mas geralmente é alguém com quem temos bastante afinidade, que nos conhece bem. Não acredito nisto. Os guardiães, portanto, dizíamos que eles que nos eram atribuídos e que nos seguiam desde o nascimento. E agora falamos então, continuando a falar dos anjos guardiães, que eles sentem-se felizes quando correspondemos à sua solicitude, não é? E sofrem quando nos veem sucumbir. Portanto, sempre que fazemos aquilo que eles nos intuem, ficam felizes. Quando as coisas correm mal, também ficam tristes. O seu nome pouco importa. Há muitas pessoas que ficam muito preocupadas em saber o nome do anjo da guarda. Isso não tem interesse nenhum, até porque, de facto, muitas vezes eles têm nomes que nós não conhecemos na Terra. Invocámo-lo então como nosso anjo guardião ou o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Portanto, o nome não tem importância. Agora é isto que não dá. Ai, meu Deus, andei para trás. Agora temos os espíritos protetores. Portanto, além do anjo da guarda, vejam só toda a quantidade de número de espíritos que nos cerca. Temos também um espírito superior, que são os espíritos protetores, que são menos elevados que o anjo guardião, mas não são menos bons nem menos magnânimos. Contamos-los entre amigos, entre parentes ou até mesmo entre pessoas que não conhecemos na atual existência, mas com as quais tivemos certamente relações de amizade e de grande afinidade em existências anteriores. Eles assistem-nos com os seus conselhos e com frequência intervêm nos atos da nossa vida. E como é que eles intervêm nos atos da nossa vida? Acham que nos tiram as pedras do caminho, que nos resolvem os problemas? Não. Claro que não é? Incluindo-nos, exatamente, revelando-nos o caminho e depois cada um de nós seguimos-lo, não? Pronto, isto é para esquecer. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de sentimentos. Podem ser bons ou maus. Portanto, estes já estão aqui num nível mais junto ao nosso. Conforme a natureza das nossas inclinações que os atraem. E normalmente a duração das suas relações depende das circunstâncias. Portanto, já são espíritos que não estão permanentemente ao nosso lado e que podem não ser assim tão bons, desde que nós tenhamos pensamentos que também não sejam bons. Desde que nós mantenhamos dentro de nós a vontade de ter aquelas paixões ainda muito ligadas à matéria. Os espíritos sedutores. Esses esforçam-se por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Portanto, vejam só a quantidade de espíritos, continua a chamar a atenção para isso, que nos rodeiam. Estes aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, as tais brechas que nós próprios abrimos e que lhes facultam o acesso à nossa alma. Portanto, temos que estar aqui sempre muito vigilantes relativamente aos nossos pensamentos e aos nossos atos, porque facilmente espíritos inferiores são atraídos por nós próprios. E alguns aferram-se a nós como uma presa.
mas que se afastam quando reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Portanto, se nós mantivermos a nossa vontade firme de mantermos os pensamentos bons, de mantermos uma conduta de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, eles veem que são incapazes de nos desviar do bom caminho e vão-se embora porque não querem perder tempo connosco. Deus deu-nos um guia principal e superior, o anjo guardião, e nos espíritos protetores e familiares, os guias secundários. E diz aqui Kardec, é um erro acreditarmos que forçosamente temos que ter um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Recuando um pouco no tempo, quando nós éramos crianças e víamos aqueles desenhos animados do Walt Disney maravilhosos, tínhamos sempre dois seres. Um era a boa consciência, que era o grilo falante, e o outro era aquele não faças, não sei o que, vai por ali. Portanto, tem graça que a partir desta ideia que nos incutiram desde crianças, ficamos sempre com esta impressão de que temos um gênio bom e temos um gênio mau e que se equilibram. Não é efetivamente assim. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, pela falta de vigilância, que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, meus amigos, somos nós que atraímos os maus espíritos. Não temos que atribuir as culpas a ninguém, senão a nós próprios. Através dos nossos atos, através das nossas palavras, porque as palavras têm um poder imenso, não é? E temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, com a forma como falamos, porque as palavras também transmitem energias e são essas energias que se vão cruzar, digamos assim, com as energias dos maus espíritos, trazendo-nos para junto de nós. Portanto, a vigilância é constante. Resulta desse facto que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo pelas suas próprias imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é mais das vezes o seu próprio mau gênio. Eu acho... é revelador, não é? É revelador. Portanto, muitas vezes atribuímos as nossas adversidades da vida a outros, mas de facto somos sempre nós que as causamos. Isto é fácil de dizer, mas é um bocadinho difícil de interiorizar. Mas de facto é uma das mensagens de hoje é essa, não é? É não só que não estamos sozinhos, que sempre que o queiramos temos espíritos que nos auxiliam, que estão prontos a ajudar-nos, não a tomar decisões por nós, isso não, porque não é isso que se pretende. Não é assim que vocês também educam os vossos filhos, vai por aqui, vai por ali. Têm que lhes dar a liberdade suficiente para que as escolhas sejam deles, não é? Mas, aqui e ali, é preciso chamar a atenção que aquele caminho não é o certo, que o caminho melhor para eles será este ou aquele. É exatamente o que se passa entre os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, que fazem o mesmo connosco. No fundo, no fim de tudo, a decisão é nossa. E depois, obviamente, teremos que arcar com as consequências das escolhas que fizemos. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Portanto, isto é o objetivo, digamos assim, das nossas preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Este tema também foi tratado por Allan Kardec no livro dos Espíritos, não vale a pena estar a ler porque há aqui, de facto,
repetições. Portanto, só chamar a atenção para que um anjo guardião é sempre de uma ordem elevada. A missão também já vimos. Que o espírito protetor se liga desde o nascimento até à morte e muitas vezes o acompanha na vida espiritual. Portanto, pode acontecer que este anjo da guarda nos siga ao longo de mais do que uma existência. Se eles fazem isso voluntário ou obrigatoriamente, eles, anjos guardiães, o espírito fica obrigado a assistir-nos porque aceitou esse encargo, não é? E também, por outro lado, cabe-lhe o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Momentos haverá em que o espírito deixe precisar do seu protetor? Obviamente que sim, desde que se saiba portar direito, não é? Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, mas isso já não é para as existências na Terra. E considero que esta pergunta é importante e peço-vos que reflitam nela comigo. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que é que não nos protegem quando... Porque é que nos protegem, não fazem de uma forma ostensiva, portanto não mostram, de forma a que nós percebamos que eles estão lá. Por que é que isso não acontece? E a resposta é: se vos fosse dado contar sempre com a existência deles, não obrarias por vós mesmo, não é? Porque nós temos a lei do menor esforço. Se alguém faz por nós, para que é que nós nos vamos incomodar? E o vosso espírito não progrediria. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a que não vos tolha o livre-arbítrio, não é? Não vendo quem o ampara, o homem confia nas suas próprias forças. Entretanto, sobre ele vela o seu guia e de tempos a tempos chama-o, advertindo do perigo. É preciso estarmos atentos a essa chamada. Vamos então às preces. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, apoiai-me nas provas desta vida. Apoiai-me. Dai-me força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. É assim, chamar aqui a atenção que nós, nesta prece que Allan Kardec nos dá como exemplo, temos aqui livrai-me dos maus pensamentos, já falamos sobre isto, para que não dê aso a que nenhum espírito inferior se ligue a nós. Não é? Fundamentalmente é isso. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Isto também é muito importante. Naquela, Santo Agostinho tem uma oração e mensagens sobre isto. É fundamental que nós nos conheçamos a nós próprios, obviamente. Ninguém se pode transformar se não souber exatamente quais são os seus defeitos. Portanto, essa é a primeira fase da nossa transformação. É nós refletirmos, meditarmos sobre aquilo que, de facto, está errado em nós. Isso é fundamental. E, por outro lado, temos que lutar contra o amor próprio, porque é esse amor próprio que nos impede de ver com realidade e com honestidade os nossos próprios defeitos, não é? Nós achamos sempre que somos melhores do que efetivamente somos. Mas isso é próprio do homem e é isso que nós estamos aqui também nesta existência a aprender. Isso pressupõe um exercício de humildade.
ti, sobretudo, Herme, o tal nome que nós queiramos dar, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Isto, como digo, são exemplos que Allan Kardec nos deixa para que nós façamos a prece, mas podemos fazê-la espontaneamente usando as nossas palavras. Outra prece, outro exemplo. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem sofrimento. Portanto, aqui já estamos a pedir o auxílio dos nossos espíritos bons, daqueles que estão aqui para nos auxiliar na nossa existência. E que me apoiem sem desfalecer. Agora vejam só o que nós, efetivamente, devemos pedir aos nossos espíritos protetores. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida para resistir às inspirações do mal. A fé que salva e o amor que consola. Portanto, o que nós estamos a pedir aos nossos espíritos protetores são ferramentas, no fundo, que nos permitem a nós, com o nosso esforço, ultrapassar as adversidades da vida. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Portanto, o que se está aqui a pedir é que nos deem fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia, de Deus. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Portanto, estamos a pedir o auxílio aos nossos espíritos protetores. E é isso que nós devemos fazer, porque de facto eles estão lá e têm de facto toda a vontade de nos ajudar, porque essa também é a missão deles, não é? E quando eles cumprem bem as suas missões, automaticamente eles também se elevam na hierarquia espiritual. Outra prece, que é o item 14. Espíritos bem-amados, anjos guardiãos, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Outra vez, o mesmo pedido. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Portanto, quando nós temos alguma tentação, não é? Quase que aquela atração pelo abismo, as tentações que estão próximos de nós e que nos acenam e que nós ainda, porque não estamos completamente firmes nas nossas resoluções e nas nossas convicções, ainda temos alguma tendência, mas pedimos então amparo aos nossos anjos protetores para que não caiamos no abismo. Dai-nos força, coragem, resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, detende-nos no declínio do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamo-nos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. Também já vimos isto, que os nossos anjos protetores têm de facto tanta afinidade connosco que sofrem quando nós sofremos e alegram-se quando nós estamos satisfeitos.
E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-nos. Ora bom, também vale a pena determos aqui um pouco, porque nós sabemos que se não ultrapassarmos as provas que, na maioria das vezes, fomos nós próprios que as escolhemos ainda na vida espiritual, se não as ultrapassarmos, se não tivermos essa compreensão de que são situações que nos permitem melhorar, interrogar-nos o porquê é que isto está a acontecer e o que é que eu vou aprender com isto. O que é que esta prova por que estou a passar, me vai fazer crescer espiritualmente. E, portanto, se não tivermos esta atitude, até de resignação, de coragem, de vontade de ultrapassar, teremos que voltar a repeti-la porque ela, infelizmente, não foi superada. No item seguinte, Allan Kardec refere-se a preces para afastar os maus espíritos. Vamos ver se eu consigo voltar aos dados. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Portanto, é só o exterior que está limpo, e efetivamente eles continuam a ser como eram. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda a espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Era um pouco isto daquilo que falávamos também há um bocado. Portanto, enquanto que, tomando como exemplo os fariseus, que são de facto hipócritas, porque eles faziam-se passar por doutos e por homens cheios de sinceridade, de amor, de caridade, mas que efetivamente lá no fundo eles eram indivíduos que só pensavam era no seu próprio bem-estar e nas suas riquezas. Portanto, isto é uma coisa que nós não podemos fazer com os nossos anjos da guarda, porque eles têm uma visão que ultrapassa todas as nossas, não é? De homens, e portanto eles conseguem ver exatamente a alma, a essência, a nossa essência. E isto, uma vez mais, é hipocrisia, não é? Claro que fala-se aqui de escribas e de fariseus, porque eram os indivíduos que na altura de Jesus tinham mais conhecimentos. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Portanto, é preciso cortar todas as amarras que possam fazer com que estes espíritos inferiores se aproximem e nos influenciem. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Portanto, vejam só que é mesmo importante a nossa postura e a nossa vigilância constante. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, portanto, os bichos, os parasitas, também se deve limpar a alma das suas impurezas para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, que é o que nos acontece a nós, não é? Portanto, nós todo dia estamos sempre com basta ligar a televisão e ouvir o que lá diz, as notícias,
está toda a gente a queixar-se, se chove é porque chove e as pessoas andam aborrecidas porque chove. Está frio, pois é, está muito frio. Já não é tempo dele, pronto, pois é. Ui, nunca mais chegou ao verão. Depois chega ao verão, que calor, não se aguenta estar aqui. Não se aguenta, ninguém pode trabalhar com este calor. Portanto, parece que nós à partida nunca estamos bem com aquilo que temos, não é? Falta-nos sempre qualquer coisa. Portanto, vivendo num mundo, e isto para dar exemplos muito simples, vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo das suas tentativas. Portanto, estamos cuidado com o ambiente, não é? E nós muitas vezes procuramos ambientes que à partida sabemos que não são os mais recomendáveis. E entretanto, dão forças para que lhes resistamos. Portanto, temos aqui o tal equilíbrio. Fomos buscar outra vez o livro dos Espíritos, porque tem lá uma parte que nos fala da influência oculta dos espíritos inferiores em nossos pensamentos e atos. Fizemos aqui um pequeno resumo, referindo-nos às questões entre a 465 e a 470 do Livro dos Espíritos, como já dissemos. E então, isto é mesmo só um resuminho. Os bons espíritos só aconselham ao bem. Isto é uma coisa perfeitamente lógica. Se são bons espíritos, já nem têm dentro de si o espírito do mal. Os espíritos inferiores induzem-nos ao mal para que sofremos como eles sofrem. Isto não lhes faz diminuir os seus próprios sofrimentos. Fazem-no por inveja, porque não conseguem suportar que haja seres felizes. Esta é realmente a verdadeira maldade. Os sofrimentos que infligem os espíritos inferiores, são de ordem moral e física. Resultam de afastar a criatura de Deus, que no fundo este é que é o objetivo, é afastar-nos do caminho, da senda do bem. E, portanto, afastar-nos de Deus. Esses espíritos são apenas instrumentos para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Desde que sobre ti atuam más influências, é que os atrais, desejando o mal. Os espíritos inferiores correm a auxiliar-te no mal, logo que desejas praticá-lo. Portanto, digamos que o modus operandi é o mesmo. Não é? Nós pensamos, nós sentimos e atraímos. E conforme o tipo de atração, ou seja, ela com pensamentos negativos, vêm os espíritos inferiores, seja por pensamentos positivos, temos de facto aqueles que nos auxiliam. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o pratica fala por conta própria, sujeitando-se às consequências. E agora achamos interessante isto. Deus pode permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Portanto, Deus é que permite para nos experimentar, para ver até que ponto é que nós já temos dentro de nós, firmes e seguros, todos os conhecimentos que fomos adquirindo, para que os possamos pôr em prática de uma forma natural. Não é? Já nem pensemos no mal. Vamos nos libertando do mal de uma forma gradual, mas segura. Compete-vos, pois, repetir, quando nada conseguem, abandonam o campo, mas ficam sempre à espreita de um momento propício. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Esta é a questão que Allan Kardec põe no Livro dos Espíritos, e a resposta é a seguinte: praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Porque, no fundo, o que pretendem os espíritos inferiores, de facto, é subjugar-nos, não é? Dominar-nos. Vejam a diferença entre os espíritos bons, que apenas nos querem conduzir
e intuir-nos com bons pensamentos e dar-nos coragem e força para as adversidades, como já dissemos. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. E isto é muito importante. Todos nós conhecemos pessoas que, à nossa volta, de facto nos elogiam muito e nós, ainda a carne é fraca e muitas vezes deixamos-nos levar por essas subjugações, não é? Por essas... tem um nome... Sim, por essas influências, mas são influências que de facto nos trazem alguma satisfação com nós próprios. Os elogios. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Passemos então à prece número 17, que diz assim: Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de barreira contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Portanto, nunca deixar de orar por estes espíritos inferiores, porque efetivamente eles também precisam do auxílio divino, porque não despertaram por algum motivo, mantêm-se no lado das trevas. Bons espíritos que vos dignais a assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes de que necessito para não ser vítima das suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo o sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Portanto, de facto, estes sentimentos que eu chamaria de sentimentos negativos são, de facto, uma atração para os espíritos inferiores. Para pedir a corrigenda de um defeito, vamos ler então o prefácio. Portanto, isto pressupõe, como já dissemos, um autoconhecimento. Sabemos exatamente aquilo que precisamos de modificar. E diz Allan Kardec: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Portanto, ninguém vem cá dizer que está mal disposto porque tem um problema da vesícula. Ou porque faz mal a digestões. Se assim não fosse, o homem se acharia isento de toda a espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo das suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Portanto, aqui é a vontade, a nossa vontade, o nosso empenhamento que está aqui em causa para que possamos resistir às tentações e à vontade de nos mudarmos. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mau. Isto é uma coisa que nós temos intrínseca, nós sabemos exatamente qual é o mal e o bem, não é? Não precisamos, se refletirmos um pouco, sabemos bem para que lado devemos ir. É preciso saber, de facto, resistir às tentações. Ora, no
momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpável se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Portanto, a mantê-los sempre presentes. Entre as minhas perfeições, reconheço que sou particularmente propenso a, cada um saberá como preencher, e se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Portanto, aqui falta-me a força, a vontade e a coragem de o fazer. Não me criaste culpado, pois que é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do livre-arbítrio. Palavras sábias estas. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar o caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Outra, estamos bons espíritos que me protegeis e, sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dá-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que o suprima será um passo dado na senda do progresso que dele há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Portanto, o nosso objetivo, aqui está bem escrito, não é? Nós estamos aqui para nos adiantarmos, para nos transformarmos, para nos tornarmos em seres espirituais melhores. Bons espíritos, ajudar-me a aproveitar essa existência para que não fique perdida, para que ela não seja desperdiçada. E para quando ao Senhor aprouver-me a retirar, eu saia dela melhor do que entrei. Portanto, houve aqui um crescimento, esta existência serviu efetivamente para eu me elevar e transformar moralmente. Pronto. E trago-vos aqui esta mensagem de Joana de Ângeles. Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Era esta a mensagem que trazíamos hoje. Não estamos sós. Queiramos nós e tenhamos a vontade de ultrapassar os nossos defeitos, por nós próprios reconhecidos. Queiramos nós ultrapassar as provas que muitas vezes fomos nós que as escolhemos ainda na espiritualidade, para que a nossa existência na Terra não seja desperdiçada e não tenhamos que voltar, pode não ser do início, mas voltar a passar pelas mesmas provações. Há uma questão? Peço imensa desculpa por estes problemas técnicos, vou fazer com que não se repitam. Vamos então terminar os trabalhos, não há assim nenhuma questão. E de novo, Senhor, vos agradecemos. Agradecemos estes momentos de reflexão, estes momentos que dedicamos à vida espiritual, ao conhecimento, que nos dá uma visão alargada da verdadeira vida. Agradecemos muito, Senhor, por termos oportunidade nesta existência, nos teres sido dado todo este manancial de conhecimentos que nos servirá, que nos será muito útil para a nossa transformação íntima. Dá-nos força, coragem
para que possamos pôr em prática toda esses conhecimentos, todas estas novas formas de proceder, para que assim possamos consolidar em nós a caridade, o amor e a fraternidade. Fica connosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. Abençoa esta casa, abençoa os seus frequentadores, os trabalhadores, os dirigentes desta casa que nos acolhe, que nos recebe sempre de braços abertos e que nos auxilia também a ultrapassar as nossas dificuldades. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, abençoa os nossos lares. Vai-nos auxiliando dia a dia com as tuas intuições, agora que já estamos de mente mais aberta, mais atentos aos nossos espíritos protetores. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada.